Dia de Internacional lá no Morumbi, mas são negócios, saídas, chegadas que movimentam a Casa Colorada também nessa terça-feira, semana de muita coisa e muito bastidor pra gente falar. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Então tá, vamos falar do Internacional que abre a rodada do Campeonato Brasileiro nessa terça-feira, né? E podendo, inclusive, dependendo da combinação de resultados, garantir o vice-campeonato do Brasil, né? Porque se o Inter ganha o jogo somado com uma derrota do Fluminense, somada com uma derrota do Corinthians nessa quarta-feira, pode vir a ser o segundo colocado, né? Pode consolidar essa vice-liderança e esse vice-campeonato, botar 42,7 milhões na conta e aí começar a encaminhar o seu 2023. Antes de falar sobre alguns bastidores do Inter, algumas notícias que estão rolando aí, quero agradecer a galera do marketing do Inter, ó, que me enviou essa camisa aqui maravilhosa do Internacional com esse pet aqui, cara. Olha só que legal esse pet. É o pet do Mundo Colorado, tá? Uma nova forma de viver o Inter. Isso aqui é o seguinte, cara, o Inter lançou uma plataforma chamada Mundo Colorado. Tá lá em mundocolorado.com.br com diversas etapas, tá, do seu lançamento. Na primeira etapa agora tem check-in, tem conteúdo exclusivo feito pela mídia do Inter, né? Com, por exemplo, vídeos, desafios da trave lá do Pedro Henrique do Alemão, tem vários perfis bem interessantes para dar uma olhada lá. Então tu que é sócio, entra lá, te cadastra, faz direitinho o teu login e tudo mais e depois vai conferir esses conteúdos aí que eu estou falando para vocês. Até porque no ano que vem, no primeiro semestre, tá programado um aplicativo, tá, com os conteúdos e com bonificações aí para o sócio, né, e algumas vantagens também para o associado. Vai ter como tu pegar e botar o teu check-in no aplicativo e entrar direto no Beira-Rio usando o aplicativo, QR Code por ali, não tem mais papel, não tem mais nada. Vai diminuir a fraude, vai diminuir cambista, vai diminuir ingresso falso, vai ser uma baita de uma sacada do Internacional, beleza? Então confere lá depois no Mundo Colorado e depois tu me diz o que tu achou, tá? Porque eu quero também saber o teu feedback. Vamos lá, vamos falar do Inter, porque é o seguinte, como eu disse, a rodada 37 inicia nessa terça-feira, 21 horas e 30 minutos, com o Internacional e São Paulo lá no Morumbi, tá? E o Inter, ele vai praticamente definido, talvez, de repente, no máximo, assim, uma duvidazinha entre Pedro Henrique e o Wanderson, mas vai a São Paulo com aquele time base que ganhou agora no último jogo, né, do Atlético Paranaense. Então a gente vai ter Keiler, Bustos, Vitão Mercado com o René, e aí o Johnny na primeira função, mais Maurício, Depena e o Alan Patrick, e aí essa dúvida que eu falei para vocês, o Pedro Henrique ou o Wanderson então, e o Alemão na frente. É porque na verdade o Pedro Henrique, ele saiu mancando, né, saiu meio mal no último jogo, estava com um desgaste muito grande já, né? Veio de uma temporada também fora, né? Não fez pré-temporada quando chegou aqui, então tá numa estafa muito grande na temporada, no ano, né? De repente vai fazer essa questão de rodízio com o Wanderson, então para cada um poder aguentar um pouco mais ainda. Faltam 2 jogos, né? O Internacional agora contra o São Paulo e depois o Palmeiras no final de semana, mas deve ser isso aí. Como eu disse antes, se o Internacional vencer e na quarta-feira Corinthians e Fluminense perderem, o Inter pode garantir o segundo lugar do campeonato, os 42,7 milhões e a gente começar a se organizar para 2023, né? Se tu tá otimista nesse sentido, vai lá e entra em KTO.com. Ontem a odd da vitória do Inter estava acima de 3 no Morumbi. Então entra em KTO.com, usa o meu cupom, o cupom Ernest, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e aí vem brincar junto aqui
com a galera, né? Eu, Lucas Colar, Leandro Besse e todo mundo que a KTO apoia. E também eu quero agradecer, cara, eu quero agradecer vocês, tá? Porque ontem pedi pra galera se inscrever aqui no canal e a gente teve 50 novos inscritos. E a gente tá caminhando, né, cara? Vamos caminhando juntos. Eu aqui me comprometo de fazer os conteúdos e vocês de virem sempre aqui dar um likezinho, conferir as informações do Internacional e a gente vai crescendo, né? Em fevereiro, 1 ano de canal, né? Tomara que a gente consiga chegar nos 20 mil inscritos até lá. Vamos lá, tem assim algumas questões, tá? Primeiro eu vou falar sobre o Kehler, depois eu vou falar sobre o Edenilson, tá? Então fica até o final do vídeo para tu entender o que está acontecendo. Primeiro de tudo, o Vasco. O Vasco estaria interessado em contratar o Kehler, tá? Com o apoio da 777 Partner, né? Iria fazer uma investida no goleiro do Internacional. Nesse momento, o Inter não tem nenhum interesse em vender o Kehler ou negociar o Kehler, mesmo que venha uma quantia satisfatória. Mas, assim, vamos pensar, o que seria uma quantia satisfatória? Acima de 10 milhões de reais. Isso não vai vir. Essa quantia não vai vir. Mesmo com o aporte financeiro da parceira, né, da SAF do Vasco, que tem 190 milhões para gastar em futebol agora em 2023, esse valor acima de 10 milhões de reais não vai vir. Porque com 10 milhões de reais, tu de repente poderia até buscar um outro goleiro. E não é a ideia do Inter pegar outro goleiro. A ideia do Inter é dar a continuidade para o Kehler, fazer com que o Kehler continue sendo não só o titular, mas cada vez mais aumentando seu ritmo de não só competição, mas técnico. O Léo Martins, que é o novo preparador de goleiros, tem sempre trabalhado com ele à margem e feito um baita trabalho de, vamos dizer assim, jogos... O Léo Martins, que é o novo preparador de goleiros, tem feito um trabalho específico com ele, corrigindo determinadas situações, melhorando outras, que ele já está bem, e fazendo com que ele tenha cada vez mais destaque aqui na temporada do Internacional. Pensa bem, no início do ano, mesmo com as falhas do Daniel, todo mundo pedia o Kehler. O Kehler entra, ele é mais seguro pelo alto, ele tem uma bola talvez... até mesmo pelo chão, né? Mais rasteira, também mais seguro, e sem contar a questão de ele coordenar bem a defesa, né? Ele fala muito com os defensores, ele vai lá e organiza taticamente a parte defensiva também. E isso também é uma questão importante, não só importante, mas que muita gente destaca no bastidor. Então, assim, Kehler no Vasco, esqueçam, nesse momento não vai ocorrer. A grande questão é o Edenilson, tá? Porque assim, a gente já falou por aqui, o Edenilson vai sair do Inter em 2023. Entende que o seu ciclo está encerrado, entende que não vai mais fazer parte do Internacional. E aí começam a surgir as especulações em times. Tem 3 no momento no Brasil. São Paulo, a pedido do Rogério Ceni, Bragantino e Santos. São Paulo, vamos lá. O Ceni pediu o Edenilson, tá? Mas o Internacional tem algumas questões de bastidor para resolver com o São Paulo, que de repente pode até fazer um bem bolado, né? Daqui a pouco pede um jogador, daqui a pouco, sei lá, quer o Lisieiro, daqui a pouco quer algum outro atleta do São Paulo e fazem um troca-troca. Neste momento, talvez seja o mais próximo se o Edenilson for para um desses 3. Porque o Red Bull... tá? Eu vou falar no final, mas o Santos, por exemplo, o Santos só tem neste momento a oferecer uma troca também, porque o Santos está em dificuldade financeira, tomou transfer ban da FIFA, tem uma série de questões também que o Santos tem que resolver internamente para poder investir em alguém, e ainda mais num jogador como o Edenilson, né? Que seria, vamos dizer assim, um ativo até valorizado no Internacional para ganhar um certo dinheiro ou então para pegar jogador, tá? O Red Bull, ele quer o Edenilson. Só que o Edenilson ganha 850 mil por mês, com salário, bônus, luvas e tudo mais. E o Red Bull ele não quer pagar esse tipo de quantia, essa cifra para o Edenilson. Então, esse seria já um dificultador, primeiro de tudo. Tá rodando em São Paulo e também nas redes sociais que o Inter teria pedido para trocar
o Edenilson pelo Léo Ortiz, justamente pela questão do Vitão, que não se sabe se o Vitão vai continuar no Inter e tudo mais. Olha, o que eu apurei é o seguinte, não teria nenhuma possibilidade desse negócio acontecer. Porque o Red Bull ele tem recebido propostas da Inglaterra, de Portugal, da Itália, pelo Léo Ortiz. Tá? O Léo Ortiz, inclusive, estaria cotado para ser vendido para a Europa por 12 milhões de euros. Tá? Jamais o Red Bull trocaria um ativo de 26, 27 anos por um jogador como o Edenilson, que não tem mais poder de mercado e negociação. E sem contar que o Internacional ainda seria lesado, vamos dizer assim, seria ruim para o Inter fazer isso, porque o Inter ainda tem 40% dos direitos econômicos do Léo Ortiz. Então não faz sentido o Inter querer fazer esse negócio para, de repente, segurar o Léo Ortiz aqui e não fazer o Léo Ortiz ir para a Europa e ganhar o dinheiro que lhe cabe a partir dessa porcentagem de dinheiro. O grande negócio já começam a surgir clubes interessados no Edenilson aqui no Brasil. Daqui a pouquinho vai surgir clube também no exterior e aí a gente vai começar a ter, basicamente, o destino do Edenilson na temporada. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vai ter vídeo de tarde, tá? Vai ter vídeo de tarde também. Então faz o seguinte, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Tá muito bacana essa parceria e tudo que a gente está fazendo aqui no conteúdo e no canal, beleza? Um forte abraço, galera. Valeu! Tchau!